A gente continua discutindo a mecânica como vista a partir de um referencial não inercial. Uma breve retomada, a gente começou analisando de que maneira a gente descrevia a dinâmica de uma partícula vista de um referencial em translação acelerada, uma coisa bem simples. A gente tem que adicionar uma força inercial, que é menos a massa vezes a aceleração do referencial. E aí passamos a olhar referenciais girantes, referenciais que giram com uma certa velocidade angular, ômega, e eu estou agora usando a notação ômega maiúsculo, acompanhando o que está nas notas, para designar a velocidade de rotação do referencial girante como medida no referencial inercial. Eu estou usando S0 para o referencial inercial, S para o referencial não inercial, que está em rotação com velocidade angular ômega. Na aula passada, nós demonstramos que neste referencial, a equação de movimento, ou a segunda lei de Newton, ela pode ser escrita de uma forma similar ao que é escrita no referencial inercial, contanto que a gente adicione dois termos novos. Duas forças inerciais que estão relacionadas com o fato desse referencial estar em rotação. Essas forças são a força de Coriolis e a força centrífuga. Essa força F sem nenhum subíndice é a força normal, é a nossa força newtoniana comum. É uma força que é devida à presença de um outro objeto, é uma força que atende à terceira lei de Newton. Já essas duas são inerciais, o que significa dizer que elas não têm um par, elas não são provocadas pela presença de um outro objeto, elas só aparecem aí porque eu estou querendo descrever a dinâmica num referencial que não é inercial. A expressão para essas forças a gente deduziu. A força de Coriolis, ela é proporcional ao produto vetorial da velocidade angular ômega do referencial pela velocidade da partícula, ômega vetor V. Eu sempre me lembro, é mais fácil para mim me lembrar dessas expressões com o ômega na frente, e aí aparece um sinal de menos, né? É menos 2m ômega vetorial V. Se você preferir, você pode escrever sem o sinal de menos, basta você trocar, né, esse produto, porque o produto vetorial ele não é comutativo, né? Se você trocar a ordem, você tem que trocar o sinal. Então você pode escrever a força de Coriolis dessa maneira. O importante nela é que, primeiro, ela só existe se o objeto tiver velocidade. Portanto, se eu quiser descrever uma situação na qual um objeto está em equilíbrio no referencial girante, essa força de Coriolis não vai aparecer, porque ela só aparece se houver uma velocidade não nula. Essa força é perpendicular tanto à velocidade quanto à velocidade angular. E eu lembro que eu destaquei na aula passada como é que a gente pensa na velocidade angular. A velocidade angular é um vetor, não é? E esse vetor, a gente usa a regra da mão direita para saber para onde é que ele aponta, né? Quando os dedos da sua mão descrevem a rotação do referencial, o polegar está indicando a direção da velocidade angular. Então, a força de Coriolis é perpendicular a ambos, a velocidade do objeto medida em S e a velocidade angular do referencial. E apareceu também a força centrífuga. Na verdade, eu já tinha mostrado a presença dela para um caso simples, em que nós tínhamos simplesmente um objeto em equilíbrio, né? No referencial girante. Pois não? Sim, obrigado. Fiquei contaminado pela presença do V aqui em cima. Então, a força centrífuga é obtida por esse produto vetorial. Ele é um pouco mais complicado, é um produto vetorial duplo, né? Aqui eu primeiro tomo o produto vetorial da velocidade angular pelo vetor posição. O resultado disso é multiplicado vetorialmente por ômega à esquerda. E o sinal de menos. Ou então eu inverto, de novo, como eu fiz aqui em cima, para fazer desaparecer o sinal de menos, né, nessa expressão. Um caso simples no qual você tem ômega e R perpendiculares entre si, e esse produto vetorial é muito fácil da gente calcular. Ômega vetor R, ômega R, seno do ângulo. O ângulo é π sobre 2, dá 1. E aí, multiplicado por ômega de novo, como esse produto é perpendicular a ômega e a R,
Então, nesse produto vetorial também é muito fácil de calcular. E o resultado é ômega 2R. Então, a expressão, o módulo dessa força é M ômega 2R, coisa que você pode relacionar com o seu conhecimento da física básica, né, da descrição de um objeto em rotação num referencial, visto de um referencial inercial. Isso aí é o oposto da força centrípeta que é necessária para que o objeto esteja girando, né? O importante é que essa força é perpendicular a ômega e ao produto ômega vetor R. Essa aqui aí. A gente vai, na aula de hoje, explorar com mais detalhes essa força em alguns casos relevantes, né? Mas antes de fazer isso, eu quero discutir com você alguns exemplos de uso dessa formulação, exemplos relativamente simples. Olha só o primeiro exemplo, como é simples. Eu tenho uma partícula de massa m que está em repouso no referencial inercial S0. Ora, a descrição da dinâmica dessa partícula nesse referencial é trivial. Se ela está em repouso, significa que a soma das forças sobre ela é zero, né? Ou então, um caso ainda mais trivial, quando não há nenhuma força agindo sobre ela. Ou a resultante é zero ou não tem nenhuma força agindo sobre ela, né? Agora, vamos descrever a dinâmica dessa partícula num referencial S que gira com velocidade angular ômega em relação a S0. Como é que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que usar esse ferramental novo que eu acabo de apresentar. Neste referencial girante vão aparecer forças inerciais atuando sobre essa partícula. De fato, neste referencial, essa partícula não está parada. Se o referencial está rodando, no meu caso ali, para a direita com velocidade angular ômega, a partir desse referencial eu vejo essa partícula se movendo para a esquerda, né? Rodando para a esquerda com a mesma velocidade angular ômega. Se ela está girando para a esquerda, ela não pode estar, a resultante das forças sobre ela medida nesse referencial não pode ser zero. E vamos ver que forças são essas. Essas são as forças inerciais. Em primeiro lugar, vai aparecer uma força centrífuga por causa da rotação desse referencial. E como é que vai ser essa força? Vamos tentar desenhá-la aqui. Então, eu escolhi mal a posição desse referencial aqui para o desenho que eu quero fazer. Então, aqui está o referencial, que assim fica mais fácil. Então, aqui está o vetor posição dessa partícula nesse referencial. Se eu estou dizendo que ômega é a velocidade angular com que S gira no sentido indicado pela minha mão, o vetor velocidade angular que reflete esse fato vai ser um vetor que aponta para fora do quadro. A representação que a gente usa nesse caso é assim, ó. Aqui está a ponta de uma flecha, aqui está o vetor ômega. Muito bem, a força centrífuga é obtida. Eu vou usar essa primeira formulação aqui. Primeiro eu tomo o produto vetorial de ômega por R. Este é um caso em que ômega e R são ortogonais, né? R está no plano do quadro, ômega está saindo do plano do quadro. Então o ângulo entre os dois vetores é 90 graus, π sobre 2. E a direção disso, vamos ver como é que a gente faz. Eu tenho que começar apontando na direção de ômega e girar até encontrar R. Então ômega vetor R vai estar no plano do quadro e vai ser ortogonal a R. Esse vetor branco aqui, ele é ômega vetor R. Você enxerga isso? Agora eu tenho que multiplicar ômega por este vetor. Outra vez, eu tenho o ômega apontando para fora, então eu começo com ele, giro até encontrar o ômega vetor R, vai dar um vetor que tem a direção oposta ao vetor R. Não é verdade? Acontece que eu tenho que tomar o sinal de menos. Como resultado, isso aqui vai inverter o sentido e eu vou ter a força centrífuga, estou indicando em branco aqui, apontando para fora. Aqui está a força centrífuga. Correspondendo exatamente ao que a gente imagina da força centrífuga, é uma força que aponta para longe do centro, né? Foge do centro. Então, aí está a força centrífuga. Muito bem. Agora, a força de Coriolis. Se aparece uma força centrífuga desse jeito, nós vamos ter uma velocidade, essa partícula vai ganhar velocidade,
Claro que se ela começa, e essa velocidade, se ela está em repouso do referencial S0, essa velocidade é a velocidade de uma partícula que, vista em S, está andando numa trajetória circular. Não é verdade? Então, a velocidade dessa partícula no referencial S vai ser um vetor assim. Certo? Se ela é um vetor desse jeito, ômega vetor V, como é que a gente faz de novo? Ômega vetor V gira, é um vetor que aponta para fora, mas tem um sinal de menos, então essa força aponta para dentro. Aqui está ela. Vou desenhá-la superposta, esse vetor R apontando para dentro, assim. Ocorre que, sob a ação dessas duas forças, de novo, vista nesse referencial, essa partícula está descrevendo um movimento circular uniforme, com velocidade angular ômega. A gente sabe que, nesse caso, a resultante das forças que atuam sobre ela, que é a soma dessas duas, tem que ser o produto massa por aceleração, isso é a lei de Newton. E esse produto massa por aceleração a gente sabe calcular. Nesse referencial é massa vezes a aceleração centrípeta, que é V² sobre R, ou então ômega² vezes R. Então, esse resultado tem que dar ômega² vezes R apontado para dentro. Vamos ver se dá certo? Eu vou calcular o módulo dessas duas forças. O módulo da força centrífuga. Então, a gente já descobriu que esses dois produtos vetoriais são simples, porque os ângulos são todos 90 graus. Então, isso aqui vai dar M ômega² R. O módulo da força de Coriolis vai ser aqui, ômega vetor V. Mas esse V é a velocidade transversa, a velocidade necessária para que esse objeto descreva um movimento circular. A gente sabe que isso aí é a velocidade angular vezes o raio, não é isso? Outra vez, esses dois vetores são ortogonais, então isso aqui vai dar 2m ômega vezes a velocidade, que é ômega R, então ômega² vezes R. Essa força é 2 vezes maior do que essa. E aponta para dentro. Como resultado, a resultante vai ser M ômega² R apontando para dentro. Então, é menos R vetor unitário. Que é exatamente o que devia ser. Não é verdade? Então, descrever o que acontece com uma partícula que está sob a ação de nenhuma força newtoniana a partir de um referencial girante é um pouco mais complicado, mas resulta ser exatamente o que a gente esperaria. E essa resultante, ela resulta da combinação das duas forças inerciais que aparecem porque o referencial está girando. Claro que ninguém em sã consciência escolheria descrever o movimento dessa partícula no referencial girante. Este exemplo só serve para lhe mostrar que isso é consistente com tudo que você já sabe a respeito dessa dinâmica tão simples. Legal?